Oi, vamos terminar a parte 3 sobre que nós estamos falando, sobre a realidade da ressurreição, o amanhecer de uma nova cosmovisão. Então, após a morte de Jesus, toda a comunidade cristã de repente adotou um conjunto de crenças totalmente novas, né? E até aquela altura, impensáveis. Os primeiros cristãos tinham uma visão da realidade centrada na ressurreição. Eles acreditavam que a futura ressurreição havia começado em Jesus. Jesus seria primícias dessa ressurreição. Acreditavam que Jesus tinha um corpo transformado, capaz de atravessar a parede e ainda assim se alimentar. N.T. Wright, que é o livro que estamos lendo, ele diz que não se tratava apenas de um corpo ressurreto, como vislumbravam os judeus, nem somente de uma existência espiritual, como imaginava os gregos. A ressurreição de Jesus garantiu nossa ressurreição e já trouxe ao nosso coração uma nova vida futura. Cada uma dessas crenças era inédita no mundo até então, mas em qualquer outra situação de que temos notícia, uma alteração colossal das noções relativas à cosmovisão ocorreria em um grupo de indivíduos apenas ao longo de um período de tempo maior. Normalmente são precisos anos de debate e polêmicas em que numerosos pensadores e escritores discutem a natureza da ressurreição até que um lado vença. E assim é que as culturas e cosmovisões se modificam. Há um debate entre pensadores em qualquer assunto para ter uma posição como deve ser a nova visão de alguma coisa. No entanto, a visão cristã da ressurreição absolutamente inédita na história surgiu já cristalizada imediatamente após a morte de Cristo. Não passou por um processo de desenvolvimento. Tá? Seus seguidores disseram que suas crenças não derivaram de debates ou discussões filosóficas. Eles estavam apenas contando aos outros que haviam visto em primeira mão. Ninguém apresentou nenhuma alternativa plausível para tal afirmação, ainda que sugeríssemos a ideia altamente improvável de que um dos dois discípulos de Jesus se convenceram sozinho de que ele havia ressuscitado. Eles jamais conseguiram levar outro judeu, ou os judeus em geral, a acreditarem nisso, a menos que houvesse múltiplos encontros inexplicáveis, admissíveis e repetidos com o Mestre Jesus. A primeira ideia na igreja é ainda mais difícil de explicar, né? No sentido da formação da igreja. Como um grupo de judeus do primeiro século passaria a adorar um homem como se fosse divino, isso era impensável no mundo judaico. As religiões orientais acreditavam que Deus seja uma força impessoal que permitiu todas as coisas e, portanto, podem aceitar a ideia de que alguns seres humanos possuem uma consciência mais divina que outras. Isso no mundo oriental. As religiões ocidentais acreditam que os vários deuses costumavam se disfarçar como seres humanos. Era possível, assim, alguma figura humana, na verdade, fosse Zeus ou Hermes. Os judeus, contudo, acreditavam em um único Deus transcendente pessoal, totalmente diferente dos gregos. Era uma completa blasfêmia sugerir que qualquer ser humano fosse adorado. No entanto, centenas de judeus começaram a adorar Jesus, literalmente da noite para o dia. É amplamente aceito que o hino a Cristo como Deus, citado por Paulo em Filipenses 2, tenha sido escrito apenas poucos anos após a crucificação. Que acontecimento extraordinário teria derrubado toda essa resistência judaica para adorar um homem que era divino? A visão de Jesus ressurreto explicaria isso. Que outra resposta histórica o faria? Há mais uma coisa a ser lembrada. Como disse Pascal, eu acredito naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado.
praticamente todos os apóstolos e todos os primeiros líderes cristãos morreram por causa da fé. E fica difícil acreditar que esse tipo de auto-sacrifício seria feito para sustentar uma mentira. Portanto, não basta ao cético meramente descartar o ensinamento cristão sobre a ressurreição de Cristo, dizendo e isso simplesmente não pode ter acontecido. Ele precisa responder a todas estas perguntas históricas. Por que o cristianismo surgiu tão repentinamente e com tamanho poder? Nenhum grupo de seguidores messiânicos da época jamais concluiu que o seu líder ressuscitou dos mortos. Por que este grupo o fez? Nenhum grupo de judeus jamais adorou um ser humano como se fosse Deus. O que levou este grupo a agir assim? Os judeus não acreditavam em homens divinos, nem em ressurreição de indivíduos. Como explicar as centenas de testemunhas oculares da ressurreição que continuaram vivas durante décadas e publicamente sustentaram o testemunho, às vezes dando vida por aquilo que criam? Vamos encerrar sobre essa realidade que estamos discutindo e falando, o desafio da ressurreição. Nada na história pode ser provado de maneira como provamos alguma coisa em um laboratório. No entanto, a ressurreição de Jesus é um fato histórico, muito mais confirmado do que a maior parte de outros acontecimentos que damos como certo. Toda a tentativa de explicar o nascimento da igreja, que deixe de fora a ressurreição de Jesus, vai contra o que sabemos a respeito da história e a cultura do primeiro século. Se não sabotarmos esse processo, invocando o preconceito filosófico que nega a existência de milagres, a ressurreição de Jesus é a maior prova de que eles existem. O problema, porém, é que as pessoas de fato apelam para a sabotagem na investigação. Em lugar de se darem o trabalho de responder essas perguntas históricas bastante difíceis e depois seguir a direção que as respostas indicam, elas se safam com a objeção de que milagres são impossíveis. Os primeiros cristãos não inventaram o túmulo vazio, nem encontros com Jesus ressurreto em suas aparições. Ninguém esperava algo assim. Nenhum tipo de experiência de conversão haveria de inventar essa história. Não importa quão culpados ou perdoados se sentissem esses indivíduos. Não importa o número de horas que se debruçaram sobre as Escrituras. Sugerir o contrário é deixar de fato de fazer história e entrar em um mundo particular de fantasia. E daí? Se não consigo pensar em uma explicação alternativa. A ressurreição simplesmente não pode ter acontecido. A pessoa vai dizer. Não nos esqueçamos, porém, de que as pessoas do primeiro século sentiam o mesmo. Assim como você e eu, elas também achavam a ressurreição inconcebível na época. A única maneira de fazer alguém aceitar a ressurreição naquela época era deixar que as provas desafiassem e alterassem sua cosmovisão, sua concepção de que era possível. Os problemas então enfrentados diante da ideia da ressurreição eram os mesmos de hoje, as mais evidências. Os relatos das testemunhas oculares e a mudança na vida dos seguidores de Cristo foram esmagadoras. Os meus conhecidos e amigos céticos secularizados, que mesmo que não consigam acreditar na ressurreição, eles devem desejar que ela seja verídica. A maioria deles se preocupa profundamente com a promoção da justiça para os pobres, para o alívio para a fome e as doenças, com a saúde e o meio ambiente. No entanto, a maioria acredita que o mundo material surgiu por acidente e que o mundo e tudo o que nele existe acabarão queimados na morte do sol. Ficam desapontados porque tão pouco se preocupam com a justiça, mas não se dão conta de que a cosmovisão que eles adotaram acaba sabotando qualquer motivação para fazer do mundo um lugar melhor. Por que nos sacrificar em prol da necessidade de terceiros, se no final nada do que realizarmos fará a menor diferença? Para quê? No entanto, se a ressurreição de Jesus é um fato histórico, isso significa que existe uma esperança finita e motivo de sobra para os desdobramentos para entender necessidades do mundo em que estamos passando e que iremos passar. Então, amados e amigos, a mensagem da ressurreição para este mundo importa.
As injustiças e dores do mundo atual devem ser agora abordadas com a notícia de que a cura, a justiça e o amor venceram. Se a Páscoa significa que Jesus Cristo ressuscitou apenas no sentido espiritual, ela diz respeito somente a mim. E devo buscar uma nova dimensão em minha vida espiritual como indivíduo. Mas se Jesus Cristo realmente surgiu dos mortos, o cristianismo se torna uma boa nova para o mundo inteiro. Uma boa nova que aquece nosso coração, justamente porque não se resume a isso. A Páscoa significa que em um mundo onde a injustiça, a violência e a degradação são endêmicas, Deus está disposto a tolerar tais coisas e que trabalharemos e planejaremos com toda a energia de Deus para implantar a vitória de Jesus sobre tudo isso. Se eliminarmos a Páscoa, provavelmente Karl Marx estará certo ao acusar o cristianismo de ignorar os problemas do mundo material. E se eliminarmos a Páscoa, Freud provavelmente estará certo em dizer que o cristianismo é a satisfação de um desejo. Se eliminarmos a Páscoa, Nietzsche provavelmente estará certo em dizer que o cristianismo é para os fracos. Mas, amigos e irmãos, Jesus ressuscitou, morreu na cruz, trouxe nova vida, mudou a história. E se Jesus ressuscitou, nós devemos ouvir tudo o que ele disse. E nós devemos buscá-lo, devemos amá-lo, devemos adorá-lo. Porque os fatos sobre a ressurreição são muitos. É um dos fatos da história que tem mais documentos sobre a ressurreição de Jesus. Amém.